paz do Senhor, mulheres de Deus. Para quem não me conhece, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching, idealizadora do projeto Mulheres Sábias, Casas Edificadas, e hoje vamos dar continuidade nessa série que é exclusiva para mulheres, com a história da rainha Esther, uma mulher que através das suas ações ela evitou uma grande tragédia, ele evitou a morte de toda a nação judia. Amém? E essa palavra ela está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Não imagines que por estarem no palácio do rei terás mais sorte de escapar do que todos os outros judeus, pois se de todos te calares, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a tua casa... tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que chegaste a ser rainha. Então Esther foi rainha em um momento oportuno. Quero pedir para você que está chegando, se inscreva, compartilhe, deixe seus likes, seus comentários. E eu quero saber se vocês estão gostando dessa série de mulheres. Deixe seus comentários aqui para eu saber se eu paro ou se eu continuo. Amém? Então a palavra vai dizer que essa história ela acontece nos dias do rei Assuero, que é um rei muito poderoso que reina sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. E aí ele resolve fazer um banquete durante 6 meses com os principados, com os nobres das províncias, para ostentar a beleza do seu palácio, seu poderio. Terminando este banquete com os nobres, ele faz um banquete de 7 dias, estendendo a todo o povo, não só os nobres, com o mesmo intuito. E aí, neste banquete, ele pede para que chame sua esposa, Rainha Vasti, para ostentar, para mostrar a beleza da sua esposa. E aí, para sua surpresa e indignação, ela se recusa a ir, e isso desperta muita fúria do rei, que manda parar tudo, aquela festa, aquelas músicas, porque realmente o ambiente foi alterado por essa notícia. E ali ele perguntou para os seus conselheiros o que ele deveria fazer naquela situação. E os conselheiros lhe disseram: olha, ela precisa ser destituída, né, do cargo de rainha e substituída por outra, porque vai chegar a notícia nas províncias de que a rainha ela recusou a obedecer o rei. Então isso vai ser um exemplo para que todas as mulheres também façam o mesmo a respeito dos seus maridos. Então dessa forma foi feito, ela foi destituída do cargo de rainha e ali foi convocado várias jovens, donzelas, virgens, enfim, muito formosas, para fazer um concurso de beleza. Eu digo que é o primeiro concurso de beleza da história registrada, que durante um tempo essas jovens elas seriam selecionadas e iam ser colocadas ali durante um ano para ser purificada com especiarias, com mirra, antes de ser introduzidas na presença do rei. E no meio dessas existia uma por nome de Radassa. Chegando ali, foi nomeada como Esther. E ela foi naquele meio, órfã judia, e ali ela tinha sido educada, ela tinha sido criada pelo seu tio Mardoqueu, que era porteiro do rei. E então a palavra vai nos dizer que depois do período de purificação ela entra na presença do rei e o rei a amou mais do que todas. E o interessante é que quando ela foi colocada num grande local com adornos e enfeites, né, foi perguntado para ela: o que você quer colocar de enfeite, de adorno? E ela diz: eu não quero nada, eu vou ser introduzida assim, né, com a minha beleza natural. E assim ela chegou até ali e o rei a amou mais do que as outras. E a palavra diz que ele casou com ela e ela se tornou a rainha então. E aí o seu tio Mardoqueu, que é porteiro do rei, certa feita ele ouve falar que existem alguns homens tramando contra a vida do rei. Então ele passa essa informação para a guarda real. Eles reforçam ali a segurança do rei e isso é evitado. O rei ele não foi morto, ele não teve a sua segurança, a sua integridade física alterada e foi registrado ali nos livros da crônica, porém nada foi feito em benefício a isso que Mardoqueu fez. E a palavra vai nos dizer que ele, estando ali na porta do rei, passava um homem por nome de Amã, um homem que estava só abaixo do rei, um homem poderoso.
a qual todos se curvavam quando ele passava por ali, menos Mardoqueu, porque o judeu ele só se curva perante o Deus de Israel. Então, por conta disso, ele não se curvava e aquele homem começou a ficar irado, aquele homem começou a ficar pegar uma marcação com ele, uma birra com ele, e aí ele cria uma forca, ele faz uma forca para poder acabar com Mardoqueu. Não contente com isso, o que ele faz também? Ele cria um decreto para acabar com todos os judeus, porque ele ficou sabendo que por Mardoqueu ser judeu, ele não se dobrava, não se inclinava perante ele. Então, já que esse era o motivo, ele mandou que desse cabo de todos os judeus. Criou um decreto, pediu para que o rei selasse com o seu anel, para que isso realmente fosse uma lei. E aí, o que acontece? Neste momento, Ester entra em cena, porque Mardoqueu, seu tio que a criou, manda dizer para ela todo o plano arquitetado para acabar com toda a nação. E aí pediu para que ela se posicionasse, porque afinal de contas, né, ele termina falando uma indagação. Será que não foi para isso que você está nessa posição de rainha? E ali o que Ester faz? Ela pregou um jejum para todos os judeus. Ela manda que todo o seu povo jejue, assim como ela e suas servas, durante 3 dias. Passando esses 3 dias, ela vai diante do rei. Então, naquela época, existia 2 coisas que podia acontecer com uma pessoa que fosse introduzida na presença do rei sem ser chamada. Se o rei não aceitasse, ela podia ser fulminada na mesma hora. Porém, o rei aceitou e estendeu seu cetro de ouro. E Ester, quando tocou, ela foi introduzida na presença do rei, foi bem-vinda, e o rei perguntou: o que é que a rainha quer? Até a metade do meu reino eu te dou. Então nós entendemos que Ester, ela tinha crédito, ela era amada pelo rei. E ali ela falou: olha, eu quero fazer um banquete e eu quero convidar o rei e Amã para esse banquete. E assim foi feito. Ela organizou todo um banquete maravilhoso e os dois no dia seguinte estavam lá no banquete. Quando o rei olha novamente para Ester, ele questiona: o que a rainha quer? Até a metade do meu reino te darei. E aí ela diz: eu quero mais um banquete para o dia de amanhã. Ali ela fez mais um banquete. Amã já se achando, né? Porque só ele e o rei estavam ali. Nesse meio tempo, ele já com muita ira, ele tá planejando ali enforcar Mardoqueu. Só que nesse meio tempo, a palavra vai nos dizer que certa noite, o rei ele está tentando dormir, ele não consegue, ele começa a revirar na cama, perde o sono. E ali ele vai para os livros de crônica e ele vê que, através do ato de Mardoqueu, o atentado sobre a vida dele não acontece. E aí, no dia seguinte, ele pergunta para os seus servos, né? O que foi feito para este homem, para recompensar este homem, porque ele salvou a minha vida. E ali os servos disseram: olha, não foi feito nada. Chegando diante de Amã, a quem ele era um homem importante, era um homem de sua confiança, ele vai perguntar o que é que o rei deve fazer daquele que ele se agrada. E Amã, pensando que era para ele, caprichou. Falou: olha, deve vestir neste homem as vestes real, deve colocar ele no cavalo real, e alguém deve ir por todas as ruas da cidade anunciando. É assim que se faz com o homem a qual o rei deseja exaltar. E aí o que acontece? O rei ele fala assim: então tá bom, que nenhuma das suas palavras caia por terra e que você faça tudo isso para Mardoqueu. E aí ele teve que fazer tudo aquilo para Mardoqueu, mesmo sabendo que a forca já estava lá armada. E aí, o que acontece? Durante esses 3 dias, depois do jejum, depois do segundo banquete, como que o cenário muda? Através do jejum, através da entrada da rainha Ester diante de Deus, todo o cenário foi mudado. Aquela forca estava ali, mas não era mais para Mardoqueu, porque quando é revelado, no segundo banquete, o segundo dia, é revelado que Amã arquitetou um plano para acabar com o povo judeu, e ali Ester ela anuncia, ela fala que a sua identidade é judia, porque até então ninguém sabia que ela era judia, e aí tudo veio à tona.
Então o que Amã faz? Se ajoelha aos pés de rainha Ester para poder suplicar misericórdia. Quando o rei vê aquilo, ele fica enfurecido, porque ele pergunta assim: você vai querer cometer atentado com a rainha na minha frente? E ali alguns servos dizem: existe uma forca ali que foi feita, e está ali no pátio do palácio, tem uma forca ali. E ali, o que foi feito? O rei falou: então vai e coloca tanto Amã como toda a sua família naquela forca. Então eles foram mortos, eles foram enforcados na forca que foi feita para Mardoqueu. Então olha para você ver como nosso Deus, ele é fiel. Mardoqueu nem sabia que existia uma forca para ele. Deus já veio com livramento. E tudo aquilo que havia sido arquitetado, planejado para acabar com a vida dele, foi usado por próprio inimigo dele. Como já existia um decreto, nada podia ser feito porque era irrevogável, então foi enviado cartas para todas as províncias para que os judeus se precavessem para o dia do ataque. E assim o livramento veio até aquele povo, através da vida de rainha Ester. E agora nós vamos saber as 6 ações que ela teve e que isso possibilitou a salvação daquele povo. Amém? A primeira ação que ela teve, Ester se purificou para entrar na presença do rei. Então foi falado que durante um ano ela ficou no processo de purificação, se preparando para ser introduzida na presença do rei. O que é que eu aprendo com isso neste dia? Será que nós nos purificamos para entrar na presença do rei? Será que nosso coração está limpo, a nossa mente? Será que nós estamos nos preparando para entrar diante de um rei puro, de um rei santo, de um rei absoluto e onisciente? A segunda ação que Ester ela teve, jejuou, orou e pediu o livramento de Deus. A palavra vai nos relatar que existe casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então é necessário em algumas causas não somente orar, não somente suplicar e clamar a Deus, mas apregoar um jejum. E Ester fez isso, ela convocou um povo, convocou as suas servas e falou: vamos orar. E ali o livramento veio através daquele jejum, através daquela oração. Deus deu estratégia para Ester para que o livramento viesse sobre todo aquele povo. Qual foi a terceira ação? Ela não se acomodou em sua posição privilegiada no palácio, mas ela usou essa posição em benefício de todos. Ou seja, Ester podia pensar: eu tô aqui na minha posição de rainha, com meus vestidos maravilhosos, no meu castelo, nos meus aposentos, eu não preciso me preocupar com isso. Mas ela não pensou dessa forma, ela pegou a causa para si. Ela não falou para o povo jejuar, ela não falou só para as servas jejuar. Ela apregoou o jejum e ela também jejuou. Ela pegou a responsabilidade, a causa daquilo para ela também. Olha só, porque tem tanta gente que fala: ora por mim, jejua por mim, mas não pega as próprias causas aí como responsabilidade diante de Deus, amém? E uma outra ação que ela teve, ela conservou suas raízes, sua essência, o seu povo. Embora quando ela chegou ali, foi mudado o teu nome, embora a sua identidade ainda não havia sido revelada até aquele momento, Ester, ela sabia que ela era judia, ela considerou, ela não negou as suas raízes, ela não negou a sua origem. Então, independente daquilo que o Senhor fizer na sua vida, não negue a tua história, tuas raízes, tua origem, de onde você veio, porque o Senhor se agrada disso. E isso também faz parte da nossa gratidão, porque a nossa história nos trouxe até aqui, até o dia de hoje. A quinta ação de Ester, ela cumpriu os propósitos de Deus para sua vida. Ela entendeu que ela, por estar naquela posição privilegiada ali de rainha, não era simplesmente para o seu bel prazer, não. Ela estava ali também por um propósito maior. Ela enxergou que existia um propósito muito maior na vida dela, que aquilo não era simplesmente para fama, para status, para que ela tivesse ali muito glamurosa naquela posição, não. Existia algo para ser feito. Talvez tenha lugares que o Senhor te coloca, talvez numa família difícil, talvez num casamento conturbado, talvez lá no teu trabalho, com pessoas difíceis de conviver, talvez na igreja onde você congrega, e você se pergunta: Deus, o que é que eu faço aqui? Existe um propósito específico para a sua vida em cada lugar que o Senhor te coloca. Qual que foi a sexta ação? Ela se arriscou por uma nação. E o livramento ele veio, porque o que acontece? Se o rei não aceitasse Ester na presença dele, ela seria fulminada imediatamente. Porém, não. Ele estendeu o seu cetro de ouro, ela tocou, foi introduzida e Deus
e ele concedeu a sua petição. O rei a ouviu e concedeu a sua petição. Então, ela se arriscou por um propósito maior. Ela estava disposta a doar a sua vida por um propósito maior, porque ela poderia ter morrido. Mas através daquele jejum, através daquela oração, o livramento veio até a vida de Esther e até o povo de Esther. Então, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: talvez você esteja aí no momento de dor, de sofrimento, com a tua cabeça baixa, mas deixa eu te dizer uma coisa: você é Esther, você é uma rainha, você tem uma coroa, então levanta a tua cabeça, você não é escrava. Posição de escravo, posição de rainha. Se posicione como uma rainha, porque senão a coroa vai cair da sua cabeça, Esther. Amém? E eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra. Compartilhe, deixe aqui seu like, seu comentário, quero saber se você está gostando da série. E eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Amém?